Limite, O Bandido da Luz Vermelha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Santiago, Cabra Marcado para Morrer, Macunaíma, O Pagador de Promessas, Pichote, Além do Mais Fraco, O Que É Isso, Companheiro, Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver, O Palhaço, Bingo, O Rei das Manhãs, Ponte Aérea, Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, O Alto da Compadecida, Lisbela o Prisioneiro, O Invasor, O Último Cine Drive-In, O Lobo Atrás da Porta, Lavoura Arcaica, Abril Despedaçado, Madame Satã, Cidade Baixa, O Céu de Sueli, Aquários, Feliz Natal, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Que Horas Ela Volta, Tatuagem, Amarelo Manga, Estômago, Som ao Redor, Carandiru, Dois Coelhos, Bacurau. Só esses minutos em que eu citei alguns dos melhores filmes da história do nosso país já é mais útil do que muita coisa que outros canais andam falando por aí a respeito do cinema nacional. E se você é uma pessoa que acha o cinema nacional ruim, esse vídeo é pra você. É muito importante entender a força que temos como cinema. Somos um país de terceiro mundo que ainda depende muito do Estado para conseguir realizar suas produções. E talvez o principal ponto de partida para não entender o cinema nacional como um cinema ruim é não querer comparar o que é feito aqui com o que é feito nos Estados Unidos, com o que é feito na Europa. A história do nosso cinema compartilha espaço com o desenvolvimento da história do cinema mundial, como na época do cinema novo, por exemplo. É um cinema de luta, de resistência, de quem produzia filmes no período da ditadura. É uma história de engajamento de quem viveu o nosso momento de retomada pós-governo Collor, entre tantos outros momentos. É vil, é cruel e chega a ser maldoso ver pessoas usando seus canais de comunicação para seguir disseminando palavras de ódio e preconceito ao nosso cinema sem nem saber do que elas estão falando. Pare e pense aí agora. Quantas vezes você já ouviu falar que o cinema nacional é ruim? Quantas vezes você ouviu falar que o cinema nacional não presta porque só tem putaria e violência? Quantas pessoas do seu ciclo de convívio você já ouviu dizer que o Brasil só faz filme de favela ou de sertão? Quantas vezes você já leu ou assistiu em algum lugar alguém falando que o Brasil agora só faz essas comédias globofilmes e que é tudo um lixo? Não cabe a mim julgar e nem a ninguém julgar quem acha determinados filmes ruins. Eu mesmo não gosto dessas comédias pastelões que têm saído aos montes aí pelo cinema. Eu não gosto das pornochanchadas da década de 70 e 80. E nós temos sim muitos filmes ruins produzidos. Assim como muitos filmes ruins são produzidos fora do Brasil. Não é justo, não é correto, não é honesto julgar toda a história, todo um legado baseado no que você diz conhecer, sendo que na verdade é algo que você desconhece. Não sai por aí falando que o Brasil faz filme com dinheiro do povo, que esse dinheiro devia estar sendo investido em saúde e educação, ao invés de ir para a Lei Rouanet, sem entender como funcionam esses mecanismos de investimento, sem entender qual é o impacto que ele traz para o Brasil, tanto economicamente quanto culturalmente. Hoje nós temos um governo que não liga a mínima para a nossa cultura, mas nos governos anteriores, quando tínhamos um investimento, o setor de audiovisual injetava cerca de 25 bilhões por ano na economia, empregava de maneira direta e indireta cerca de 500 mil pessoas. Esse investimento representava quase cerca de 1% do PIB arrecadado num ano inteiro, somente o setor de produção audiovisual. A Globo tem sim o seu peso nesse raciocínio de difundir que o cinema nacional é ruim. Afinal de contas, ela é a maior empresa de comunicação de todo o país e usa das suas ferramentas para fomentar as suas produções. Essas comédias pastelões que chegam forte nos cinemas, nos canais de TV a cabo, é muito mais fácil dela conseguir propagar e dar visibilidade para esses produtos do que outros filmes que estão sendo produzidos que não têm o mesmo poder de investimento em distribuição e exibição. A real dificuldade de se fazer cinema no Brasil não é de você produzir um filme, é de fazer com que alguém consiga assistir o seu filme. E eu te faço uma pergunta e eu quero que você seja honesto. Você que está aí falando que o cinema nacional é ruim, quantos filmes fora desse eixo Globo você assistiu? Quantos filmes fora do eixo Telecine você assistiu? Quantas vezes você procurou por filmes fora desse eixo? Quantas vezes você se dispôs a tentar entender como funciona o cinema nacional? Quantos filmes nacionais você se lembra de ter visto nos últimos meses? Quantos filmes nacionais você lembra de ter visto na sua vida como um todo? Minha intenção com esse vídeo não é mudar o seu pensamento,
Você pode seguir achando tudo um lixo, você pode seguir achando tudo ruim e falar que nenhum filme desses presta, mas eu quero que você faça isso de maneira consciente e com informação. Que você faça isso sabendo como funcionam os mecanismos de investimento em produção audiovisual. Que você faça isso assistindo os filmes e achando eles ruins porque assistiu, não porque alguém falou e você seguiu propagando isso. Não saia por aí propagando um discurso preconceituoso contra alguma coisa que você não conhece. Tá, Ed, mas como que eu faço? Como é que eu posso fazer diferente daqui pra frente? Simples. Assista mais filmes nacionais e não saia por aí disseminando esse pensamento de que o cinema brasileiro é ruim. Sempre que você vê alguém falando mal do cinema, pergunta: que filme que você está falando? Quais filmes você assistiu? Em que filmes você está se baseando para poder falar isso? Indica para essa pessoa algum dos filmes que eu falei na abertura desse vídeo. Nós temos uma produção muito rica, uma produção de resistência que enfrenta o preconceito do seu público, o descrédito do seu governo, mas que faz muita diferença na economia quando é levada a sério, além de causar um impacto social na vida de quem trabalha com o cinema e quem consegue ter a consciência de encontrar os bons filmes que nós fazemos. Se você se limitar, obviamente, ao eixo Globo Filmes Telecine, você só vai ver o que eles produzem. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria deixar um abraço mais do que carinhoso para todos os meus amigos que seguem firmes e fortes na luta por um cinema e um audiovisual cada vez melhor nesse país. Rodrigo Aga, Gustavo Serrati, Josuel Júnior, Nobucarri, Carolina Monteiro, Renata Helena, Patrícia Dantas, Alex Medrado, Caleb Lopes e o pessoal da Olho de Vidro Produções lá da Bahia, Klaus e Hilda, Leonardo Amaral, Otávio Fontes, Janderson Felipe, Maria Eduarda Sena, meus mestres Rafael Lobo e José Eduardo Belmonte, além de muitas outras pessoas que dão a vida para fazer cinema num país em que, no geral, todo mundo dá as costas pra gente. É isso. Viva o cinema brasileiro!